boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar mais um pouco do Evangelho na noite de hoje. E para nossa harmonização, vamos ler uma mensagem que nos traz o seguinte: difícil vencer problemas, apreensões e desânimos? As dificuldades são grandes quando a vontade é fraca. A dificuldade nada mais é do que a falta de pensamentos arrojados. A dificuldade é uma montanha que você enfrenta. Se você sai do forte calor da indecisão, que é a base, e nela sobe até o mais alto, avista um lindo horizonte e sente a brisa amena que é a vitória. Assim, a dificuldade superada dá prazer, mas sem a determinação de vencê-lo com pernas fracas, a montanha se mantém desafiadora. São belos exemplos, os deficientes que vencem duras provas. Então, essa mensagem de hoje vem nos chamar a atenção para as situações da nossa caminhada terrena, né? Muitas vezes temos problemas sérios, desânimos, mas temos que pensar que quando a dificuldade é muito grande, às vezes a vontade de vencê-las é fraca. Então, a dificuldade nada mais é do que a falta de pensamentos arrojados. O que quer dizer isso? A dificuldade, ela se torna maior ainda se nós não tivermos coragem e fé. Então, as dificuldades, o que são as dificuldades? São montanhas que nós encontramos na nossa caminhada. E se a gente, aos poucos, vai procurando entender, vai procurando solucionar, a gente percebe que nós ficamos felizes depois, quando nós resolvemos o problema. Mas, para isso, nós temos que ter determinação. Como ele diz aqui, para nós vencermos, não podemos ter as pernas fracas. Temos que investir na situação, forçar, trabalhar, confiar e seguir em frente. E pensando sempre que Deus, que é nosso Pai, vai nos dar o amparo e a proteção que muitas vezes nós precisamos nesses momentos. Então, diante dessa mensagem, vamos pensar e vamos, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao Pai, rogar a Ele a proteção, o amparo, para que possamos nos fortalecer com o Evangelho na noite de hoje. Então, rogamos o amparo para a Gleci e para todos os trabalhadores da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Desejo uma boa noite a todos aqui presentes. O Evangelho de hoje é o início do capítulo 26, que nos diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O dom de curar, o item 1 e 2. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso está em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. No item 2, vem nos dizer assim: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes,
e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Eu vou trazer aqui uma passagem de uma cura que Jesus realizou, porque quando nós falamos em cura, nós estamos falando em doentes. Se não tem doentes, não há necessidade de cura. E pelo que nós entendemos de doença, todos nós somos doentes, né? De uma maneira ou de outra. O paralítico de Cafarnaum. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrosavam seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí ele disse ao paralítico: Aí te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Isso está em Marcos, capítulo 2, versículo 3 a 12. É nessa, como em tantas outras passagens, que encontramos as curas que Jesus realizou. Depois, mais adiante, voltaremos a ela. Vamos analisar o que é doença, o conceito e o que a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre doença, para depois podermos falar um pouco mais sobre cura. Será que Jesus curou a todos que ele encontrou no caminho? Por que alguns são curados e os outros não? Isso nós encontramos no nosso meio. Por que alguns conseguem se curar do câncer, por exemplo, e outros não? Porque um sofre um acidente grave que tu parece assim, não se entende como conseguiu sobreviver e se refazer, e outro por um acidente bem mais simples, não se recupera ou fica paralítico, ou tem que amputar membros. Então, a doutrina espírita vem nos informar e orientar que a doença é, acima de tudo, um desequilíbrio e que tem origem no espírito. O Ministério da Saúde define doença como sendo uma alteração ou um desvio do estado de equilíbrio de um indivíduo. A doutrina espírita, então, vai mais longe. Ela coloca que a sua origem está no espírito da doença. Vamos buscar na obra Leis de Amor, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Ele separa um capítulo inteiro para nos falar sobre doença. Aí eu separei algumas questões que eu achei bem interessante para o estudo de hoje. A primeira questão:
o que estrutura espiritualmente o corpo de carne. O corpo espiritual, o perispírito, é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre a qual se organiza o corpo de carne. Então, a base é o corpo perispiritual. O nosso corpo físico é como uma veste, é o nosso espírito, perispírito. Aí outra questão. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico a doenças? De que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, isto é, no perispírito. Agindo o espírito erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõem a enfermidades conforme o órgão atingido. Então, Emmanuel não se refere que todas as doenças têm essa origem, não é possível nunca generalizar. Mas ele nos coloca que existe uma parcela significativa de doenças que tem a sua origem em encarnações passadas. E isso acontece porque todos nós, de maneira equivocada, de maneira errada, tomamos atitudes que nos afastaram do caminho reto, que nos afastaram das leis divinas e naturais. E as consequências desses afastamentos, dessas atitudes equivocadas e o corpo espiritual, o espírito recebe uma marca, e essa marca no corpo espiritual aumenta a nossa possibilidade de instalação de determinadas enfermidades. Então, nós temos uma possibilidade significativa de desenvolver algumas enfermidades. Aí outra pergunta que é feita, e Emmanuel nos responde: quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? E ele nos responde: encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina. Na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas cujos corpos irremediavelmente frustrados, durante todo o curso da reencarnação, se mostram na condição de células regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias mais duras dificuldades, renasce na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo, que um dia se acompliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. É importante nós compreender que o renascimento de alguém, a reencarnação de alguém com sérios comprometimentos, não é um castigo. Não. É uma oportunidade, uma possibilidade de regeneração, de reequilíbrio que a justiça divina oferece a todos esses indivíduos. A justiça divina opera com amor e caridade. E sem amor e caridade não há justiça. Vamos pensar em alguém que busca. Alguém está tão desequilibrado quando encarnado, que ele busca o suicídio. Nós sabemos que da maneira como nós somos aqui, hoje, se nós desencarnar do plano espiritual, nós continuamos iguais. Nós continuamos sendo o que somos, ninguém vira santo. Muito bem. Para alguém chegar a um suicídio, ele deve estar num processo obsessivo, ele deve estar muito desequilibrado. Para ele poder se reequilibrar, ele reencarna. Isso não é regra, é um exemplo.
Não tem assim, nunca nada, tudo, cada caso é um caso, que a gente tem isso muito bem claro. Ele reencarna num corpo comprometido, ou de uma idiotia, ou de uma loucura. Nesse período de encarnação, o espírito dele consegue se reequilibrar. E quando ele desencarna, ele já vai ter condições de compreender os atos que ele cometeu e programar uma reencarnação num corpo saudável, num ser saudável. Então, eu coloco esse exemplo para nós entendermos que a oportunidade de você reencarnar num corpo deficiente desta maneira, principalmente de idiotia e loucura, é porque você está muito desequilibrado. Você está assim. Ninguém está te impondo a questão de você vir assim como forma de castigo ou sofrimento. Não. Você, o teu espírito está num ponto de desequilíbrio dessa maneira. Agora vamos voltar à cura do paralítico de Cafarnaum. Ele era um espírito em expiação. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abriu o coração para o amor e despertar-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos fala a respeito dessa passagem. Emmanuel está em todas, né? Tudo que você lê da interpretação e é confiável também. Ele nos relata, no Evangelho de Marcos, a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Então, olha a fé desse paralítico. Olha a mudança interior que ele já tinha construído em sua vida. E essa passagem aqui tem a série de Chosen, que passa sobre toda a história de Jesus. Ela acontece lá na série igualmente como ela está relatada no Evangelho. É emocionante a situação, é muito linda. Então, a leitura atenta do relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico. Será que todos querem ser curados? Quantos se comprazem no vitimismo, na doença, para chamar a atenção dos que estão ao seu redor, de familiares, para manter toda uma rede de apoio, de cuidado? E outra questão, será que todos merecem ser curados perante a lei divina? Outra coisa ali que chama a atenção é o dedicado apoio dos 4 amigos. Ele sozinho não conseguia chegar perto de Jesus, porque a casa estava rodeada de pessoas, de uma multidão enorme. Então, o caminho que eles acharam foi puxar o leito dele no alto, fazer um buraco no telhado e descer ele pelo telhado no meio da sala onde Jesus estava com seus discípulos. Então, olha as dificuldades que o doente e seus amigos tiveram que enfrentar. A bênção da cura realizada por Jesus. E daí a oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas em respostas às críticas que dele recebera.
Mas olha que interessante quando Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. O que nós entendemos com isso? Que ele já estava em dia com os seus débitos perante a lei divina. Por isso que ele pôde ser curado. Se ele não estivesse em dia, se ele não estivesse mudado, voltado ao Pai, ele não poderia, ele não seria curado, porque ele ainda não tinha aprendido o que ele precisava aprender naquela encarnação, com aquele corpo doente, ou aleijado. Aí tem uma outra pergunta nesse livro, As Leis de Amor. É um livro bem antigo. Eu consegui encontrar ele para imprimir no PDF. A questão diz assim: a mente invigilante pode instalar doenças no nosso organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Olha a resposta de Emmanuel. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Mais poderosa do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, se faz necessário considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem da imprudência, do desleixo, do cuidado, da revolta e da preguiça. Se nós tivermos uma pandemia, nós sabemos o que faz o estrago do vírus. Aí ele vem nos dizer que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e todos os vírus. Aí ele nos cita exemplos. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando, terminando com os próprios nervos, ou os que passam todas as horas em redes, leitos, poltronas, janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje, que não tem ligação nenhuma com causas das existências passadas. Então, muitas vezes nós queremos jogar sempre a culpa, a responsabilidade das nossas doenças, dos nossos problemas para a encarnação passada. Não. Vamos analisar o que nós estamos fazendo hoje. Então, como já foi falado antes, Emmanuel vem nos dizer que existem doenças, sim, que têm origens em encarnações passadas. E elas se refletem nesta como resultado direto ao desrespeito às leis divinas e à lei natural. Mas na nossa encarnação atual, nós temos que estar atentos a essas duas questões. Aquelas que dizem cuidado com o nosso corpo físico e outro que diz cuidado com o nosso espírito. Então, são duas questões. Então, o nosso corpo físico, evitando a impotência, a revolta, a preguiça, cuidando de tudo para que a gente possa ter uma boa saúde do corpo físico, seja da alimentação, dos exercícios, ou seja de orientações que os órgãos competentes nos trazem. Mas nós precisamos igualmente cuidar da nossa casa mental, pois, como nos é esclarecido, é a mais poderosa força para instalar doenças
e desarmonia em nosso corpo físico, em nosso corpo. A nossa mente causa doenças, instala pela nossa falta de vigiar. Então, a Organização Mundial da Saúde nos esclarece que o conceito de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E que a saúde não é só ausência de afecções ou enfermidades. Ela trata, então, de um quadro completo de bem-estar. A doutrina espírita já vem nos acrescentar saúde em estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Espiritual. Aí nós voltamos lá quando Jesus disse aos seus discípulos, que essa fala que ele teve nessa passagem de Mateus, quando ele chamou os seus apóstolos para que em dupla eles fossem percorrer a região do povo judeu para levar seus ensinamentos e para fazer as curas. Então eles receberam o dom da cura naquele momento, porque até então eles não tinham feito curas ainda. Aí ele diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Então, olha a responsabilidade que cada um tem de nós no exercício dessa recomendação. Então, restitui a saúde dos doentes. Cristo nos convida a sermos médicos não só do corpo, mas principalmente da alma. Então, todos nós estamos convidados para colaborar, para restabelecer o equilíbrio e o remédio para que possamos ocupar esse papel de verdadeiros médicos da alma é seguir os ensinamentos de Jesus, praticá-los. E só se necessário falar. Porque Jesus foi o exemplo da ação, tanto que não deixou nada escrito. Então, é a prática do amor. A caridade é o amor em movimento. Então, o que cabe a nós fazer para restituir a saúde dos doentes? Quem não precisa de um conselho amigo, de um abraço? Ou alguém aqui de nós tem o dom da cura? Alguém aqui pode colocar a mão em cima de alguém que está com muita dor de cabeça, ele fica curado? Ou está com uma ferida no pé, nós colocamos a mão e ele cura? Mas eu acho que não seria nem saudável se nós tivéssemos esse poder no nível evolutivo que nós estamos. Provavelmente já teria aqui o celular filmando para jogar em todas as redes sociais, porque nós estamos ainda querendo muito aparecer, se destacar. Jesus, quando não estava no nosso nível evolutivo, ele também não deveria conseguir curar ninguém. Aí depois sim, o nível evolutivo dele era outro, ele não estava mais buscando reconhecimento, ele estava servindo ao Pai. Quando ele nos fala ressuscitar os mortos, nós sabemos que isso é impossível, você fazer um corpo que está morto, se decompondo, voltar à vida. A ciência nos diz isso. Mas aqui nós podemos levar no sentido os que são mortos para a vida do Espírito. Todos aqueles ainda envoltos na ignorância, que vivem ainda basicamente as necessidades da matéria, ainda não perceberam, ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar as verdades do Espírito, as verdades da alma, a imortalidade do Espírito, a reencarnação e tantas outras informações e benefícios que vêm junto aos ensinos da doutrina espírita, que ela nos oferece.
Então, cabe aqui a nós levar o consolo, levar o auxílio, levar o esclarecimento, divulgar os ensinamentos de Jesus, para que esses que estão mortos no sentido, como diz o texto aqui, estão mortos, ainda não acordaram para a vida espiritual, tenham a oportunidade de fazer, desde que queiram. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio de todos. E nós só podemos auxiliar quem quer ajuda. Por isso é a questão da cura. Eu quero ser curado? Né? Expulsai os demônios. Os demônios são os espíritos menos esclarecidos que estão junto de nós, ou dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que ainda não estão voltados para a luz. Provavelmente são aqueles espíritos que estão aqui na Terra, que não aproveitam a oportunidade de fazer o bem quando desencarnam, continuam trabalhando no mal e ficam cercando quem está vivo aqui. O que nós podemos fazer para expulsar os demônios, entre aspas, os espíritos que estão afastados da luz, de perto de nós, por exemplo? Pela prece, nós mudamos a sintonia. Da mesma maneira como nós pegamos o controle da televisão e trocamos de canal, a prece nos faz mudar de sintonia. Quando eu faço uma prece sentida, eu entro em uma outra vibração. Então, isso nós podemos fazer por nós e por nossos irmãos, por toda a humanidade. Jesus também fala no sentido de que nós façamos a reflexão para pensarmos que nós precisamos nos cuidar para eliminar de nós os demônios internos também, que são as nossas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a raiva e tantos outros, que podem estar contribuindo muito para o nosso desequilíbrio e para o estabelecimento de doenças. O Evangelho sempre nos traz a fala de Jesus que diz: orai e vigiai. Mas muitas vezes nós achamos que ele fala em vigiar, que nós vigiemos o outro. Não, é para vigiar a mim mesmo, não é para vigiar o outro. Eu sou responsável por mim. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos, as minhas ações. Cada um de nós reencarnou aqui na Terra para evoluir. Resolver as encrencas que nós deixamos aqui da outra encarnação, de questões que nós não aprendemos. A questão é comigo. Eu preciso me melhorar. Eu me melhorando, os que estão ao meu redor também vão perceber essa melhora. Todos nós melhorando, o mundo melhora. A Terra é boa, um lugar ótimo, mas quem não é, somos nós habitantes. Então, nós temos que orar, vigiar a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas ações, e que cada um vigie a si. Então, o que nos orienta, o que é importante, é aumentar as nossas preces. O tempo que nós estamos em prece, ele é um instrumento poderoso que nos dá forças para vencer as provações a que todos nós estamos sujeitos. Entrar em contato com Deus, com Jesus, com os Espíritos de luz, para buscar auxílio para nós enfrentarmos essas dificuldades. Então, que a gente dê gratuitamente o que a gente gratuitamente recebeu.
nós recebemos uma centelha divina e ela está recheada de amor. Que a gente possa usar ela para ressuscitar os mortos, levar os ensinamentos de Jesus aos necessitados de luz, de paz. Que possamos auxiliar a todos que estão ao nosso redor, que possamos eliminar os maus sentimentos que nós temos ainda dentro de nós. Para encerrar, eu vou ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no Evangelho Redivivo, mas ele é tirado, essa mensagem foi tirada de Fonte Viva. São vários itens que foram juntados, que nos diz assim: todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos aqui ou além, o Senhor te levantará. Obrigada. Portanto, o Evangelho de hoje nos faz pensar, né? A doença é uma situação que nós passamos na nossa caminhada terrena. Nós passamos pela doença. Às vezes, eu sempre digo, observo que às vezes é um freiozinho, né? Agora senta e fica ali, sentadinho. Às vezes a gente não tem muito tempo, se ocupa com muita coisa, essas situações dessa forma. E às vezes vem a doença que é para nos dar uma freada e uma repensada. Mas qualquer tipo de doença que nós venhamos a ter, são situações que nós precisamos. E nós também criamos aquela situação. E as curas? Às vezes tu passa por uma doença, melhora, e daqui a pouco ela volta de novo. Quem não viu isso? Né? Por que voltou? Voltou porque aquela
aquela lição não foi suficiente. Então a gente tem que pensar naquele momento que toda e qualquer situação, raiva, ódio, mágoa, decepção, todas essas coisas, todas essas mazelas, muitas vezes, sempre, nós somatizamos no nosso corpo físico. Né? E daí, uma hora ele vai ter que desaguar em algum lugar. Então a gente tem que se trabalhar. E como ela disse ali, se curou, mas será que continuou? Como é que foi? A gente não sabe notícias daqueles a que Jesus curou. O que fizeram depois da cura? Tiveram a oportunidade, mas e daí? E assim somos nós também. Então, se queremos melhorar, se queremos nos curar, nós temos que modificar a nossa forma de agir. Modificando a nossa forma de agir, o nosso corpo vai entender. Não que nós vamos ser eternos, mas nós não vamos sofrer tanto. Então vamos procurar fazer o melhor, buscar o melhor e não sofrer tanto com as situações. Que Deus nos ajude, nos ampare e que a gente possa ter entendido a lição de hoje e nos fortalecer para a caminhada. Não é castigo. Deus não castiga. Deus dá a oportunidade de nos educarmos. Então, vamos agradecer a Cleci pela reflexão de hoje e vamos rogar ao Pai o amparo, a proteção, que possamos, Senhor, seguir na nossa caminhada, fazendo o melhor, entendendo todas as situações que nos se apresentam para nós, como os aprendizados que nós estamos precisando. Que a Tua luz, Senhor, envolva todos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade através do Pai.